ok, pessoal? Só para ganhar um contexto melhor, na live da semana passada, que eu fiz no Instagram, eu falei sobre órgãos auxiliares da falência. Na verdade, eu consegui falar tudo de Assembleia Geral de Credores e de Comitê de Credores. Eu não me lembro mais se essa live ficou gravada. Aliás, eu tenho certeza, essa live não ficou gravada no YouTube. Então, depois escreve aí quem foi que perdeu a aula, que eu vou ver se muita gente perdeu a aula. Eu tentarei dar um jeito de fazer uma gravação resumida e colocar no YouTube para que vocês tenham acesso às aulas. Agora, detalhe importante, eu não vou conseguir ficar fazendo isso, não. Vocês precisam acompanhar a rotina de aulas nos respectivos horários das disciplinas, para que a gente não perca aí o ritmo. É um momento que está sendo de readaptação para todos, para mim e para vocês, mas a gente não pode desanimar, a evolução tecnológica está aí, e aí, inclusive, o coronavírus serviu para que a gente consiga conhecer novas plataformas virtuais, nova forma de ensinagem e de aprendizagem. Então, a gente precisa fluir, né, nessa rotina e continuar esse caminho. Só para, conforme o pessoal está pedindo aí, em sala de aula a gente chegou a estudar até administrador judicial, remuneração do administrador, tanto na recuperação quanto na falência, atribuições do administrador judicial. Na sequência, a gente teria que estudar a Assembleia Geral de Credores e Comitê de Credores. Esses dois assuntos já foram por mim estudados na live que eu fiz do Instagram. Então, se por eu acho que Dea conseguiu gravar, depois a gente conversa aí com Dea para ver se é possível fazer essa disponibilização do material. Se não, eu faço uma, uma aula resumida pelo YouTube e cedo para vocês. De toda forma, nós estudamos na semana passada os artigos correspondentes à Assembleia Geral de Credores, e aí a Assembleia Geral de Credores está do artigo 35 até o artigo 46, do artigo 35 até o artigo 46, e o Comitê de Credores está a partir do artigo 26, do artigo 26 até o artigo 34. Então, eu vou pedir que vocês deem uma lidinha nessas informações pertinentes à Assembleia Geral de Credores e ao Comitê de Credores. E hoje nós vamos estudar um assunto super, mega, max complicado. Preciso, muito sinceramente, que vocês consigam me acompanhar. Eu vou colocar aqui na tela, vou tentar aqui pela primeira vez, eu fiz um slide, depois, inclusive, posso ceder esse material, mas é um slide propriamente da transposição dos artigos correspondentes ao tema de hoje, que versa sobre verificação dos créditos e habilitação dos créditos. Verificação dos créditos e habilitação dos créditos. Então, vocês já conseguem aí me enxergar? Porque quando eu coloco essa tela para mostrar para vocês, sai para mim a imagem de vocês. Então, eu estou vendo também os meus slides. Vocês conseguem ver aí o slide inicial? Sim? Alguém pode me dar retorno, por favor? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim? Ótimo. Muito obrigada. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Nós já estudamos, seja para falência, seja para recuperação, a gente já sabe o momento em que o juiz decreta a falência, que é na sentença que decreta a falência, ou a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, e são nessas decisões que o juiz nomeia o administrador.
O administrador judicial, que pode ser pessoa física ou jurídica, vai ter importante papel nessa etapa de verificação e habilitação dos créditos. Antes mesmo de começar a tratar dos artigos, e eu vou mencionar aí para vocês na lei, a partir do artigo 7º, veja bem, ainda que eu esteja a considerar um processo de recuperação judicial, que é um processo em que só o devedor requer a sua própria recuperação. Então, ele, na petição inicial, vai ter que cumprir uma série de requisitos que a lei impõe, e um desses requisitos é fazer constar na petição inicial o nome de todos os credores. Não só isso, o valor dos créditos, do crédito de cada um e a natureza do crédito. Então, vamos imaginar, eu sou Bruna Eireli, esta pessoa jurídica empresária que está requerendo a recuperação judicial. Uma das minhas credoras é Elô. Ela é uma credora trabalhista, porque já trabalhou comigo, e eu tenho uma dívida em relação a ela no valor de R$80 mil. Então, na petição inicial, eu tenho que listar o rol dos credores, o valor do crédito de cada um, bem como a natureza do crédito. Só que você não pode pensar que esses valores não precisarão ser conferidos. Não só valores, mas também em relação às pessoas e à natureza do crédito. Sabe por quê? Vai que Anderson também é meu credor, mas eu não listei Anderson como um credor. O que é que vai acontecer? Bem, se o processo de recuperação, e idem para o processo de falência, se esse processo não guardar um momento processual para verificar esses créditos, e inclusive para permitir que os credores que não estejam habilitados se habilitem, a gente vai tirar de Anderson o direito de reaver o seu crédito. Então, note que em qualquer dos processos, seja na falência, seja na recuperação, é preciso guardar um momento processual para a verificação desses créditos e, se for o caso, para a habilitação dos credores que ainda não estejam listados. Claro que essa etapa incidental de verificação dos créditos oportunizará também, por exemplo, que Liana possa identificar que houve um erro no valor do seu crédito e, em função disso, ela vai apresentar a divergência para esse crédito, buscando a retificação do valor do seu crédito. Ou que Kleber tenha notado que ele saiu como credor quirografário, embora ele seja credor com garantia real. Também nessa etapa de verificação de créditos, Kleber vai buscar consertar esse equívoco para que, futuramente, no processo, quando nós alcancemos a etapa de pagamento, esses créditos estejam consolidados de maneira correta. Então, o incidente de verificação e habilitação de créditos é uma etapa super mega max importante, tanto no processo de falência quanto de recuperação judicial. E é pensando nisso que o legislador reservou aqui uma série de dispositivos, a começar pelo artigo 7º da Lei 11.101. Eu espero que você esteja com a legislação, mas até para facilitar o nosso desenrolar das aulas, eu acabei colocando aqui os artigos que serão objetos da nossa aula de hoje. Então, esse assunto de verificação e habilitação dos créditos é um assunto que é comum tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. E todos esses passos, essas etapas de verificação dos créditos são dirigidas pelo administrador judicial. É o administrador judicial que vai cumprir aí essa etapa de verificação dos créditos. Até aí, tudo bem, gente? Eu quero pedir um favor para vocês. Como eu estou aqui também a acompanhar os meus slides, caso vocês tenham algum tipo de pergunta, vocês ativem o microfone e podem perguntar.
porque eu não estou aqui na página de chats para acompanhar possíveis perguntas escritas. Combinado? Bem, já te falei que essas etapas são cumpridas pelo administrador judicial. E o desafio da aula de hoje é, inclusive, que você esteja aí com um papel e uma caneta, porque eu já deixei o estudo dirigido dessa semana para você. E eu fiz um estudo dirigido muito curtinho e muito útil. Eu pedi um mapa mental da aula de hoje. O que é isso? Eu vou querer que você faça uma série de organogramas, ou pode ser aquela linha processual que eu sempre faço em sala de aula, uma linha e colocando ali as etapas de cada parte ou ato desse procedimento incidental de verificação dos créditos. Então, se você se concentrar, você já vai concluir a aula de hoje comigo com esse mapa mental pronto, só é organizar e passar para mim, cumprindo o estudo dirigido dessa semana. Inicialmente, vamos ao artigo 7º da Lei 11.101. Olha o que diz o caput. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor, e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com ajuda ou auxílio de profissionais ou empresas especializadas. A primeira atitude do administrador judicial vai ser efetivamente publicar um edital que está previsto tanto no parágrafo 1º do artigo 52, quanto no parágrafo único do artigo 99. Eu não coloquei o parágrafo 1º do artigo 52, nem o 99 na tela, mas vou fazer questão de ler para você. O juiz, primeiro, artigo 52, parágrafo 1º. O artigo 52 versa sobre o processo de recuperação judicial e informa que o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial, contendo o resumo do pedido do devedor, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a relação nominal dos credores, que inclusive foi anexa à petição inicial do devedor, e a advertência acerca dos prazos para a habilitação desses créditos por parte dos credores. Então, o artigo 52, parágrafo 1º, dá publicidade à decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e requer o juízo que o administrador faça publicar esse edital, constando aí todo o rol de credores, a natureza dos créditos e o valor dos créditos. O parágrafo único do artigo 99 segue com o mesmo pensamento e diz: o juiz ordenará. O artigo 99, gente, só para esclarecer, é sobre falência. Então, o 52 é sobre recuperação e o 99 é sobre falência. Na falência, dispõe o artigo 99, parágrafo único. O juiz ordenará a publicação do edital, contendo na íntegra a decisão que decreta a falência, bem como a relação dos credores. Então, o administrador judicial vai publicar essa decisão aí, seja no sentido de deferir ou decretar a falência e com o rol de credores, seja no sentido de deferir o processamento da recuperação judicial, e é exatamente essa a primeira providência do administrador judicial. Esse edital precisa ser publicado, e a partir da publicação desse edital, diz o parágrafo 1º do artigo 7º, os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações, claro que para aqueles credores que não constam no rol de credores, ou suas divergências para aqueles credores que já estejam no rol de credores, mas que discordam de algumas informações. Então, publicado o edital, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar habilitação ou divergência aos créditos
relacionados. Até aí, tudo bem com vocês? Então, você pode colocar aí, ó, uma linha do tempo, começando, né? Passa aí um espacinho, bota um tracinho, escreve 15 dias e puxa uma setinha ou faz um organograma, né? Um retângulo, informando que, coloca assim, prazo de 15 dias para habilitação ou apresentação de divergência dos créditos. Deixa eu ver aqui mensagens. Nenhuma, beleza? Ótimo. Ok. Vou avançar, então, no meu, no artigo 7º, agora, parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput do parágrafo 1º desse artigo, isto é, o administrador judicial publicou o edital, esperou 15 dias para que os credores pudessem ou se habilitar ou apresentar divergências. Passados esses 15 dias, a partir daí, ou seja, a partir do término dos 15 dias, o administrador judicial deverá publicar outro edital, atualizando as informações. E aí, esse segundo edital, que deve ser publicado dentro do prazo de 15 dias, deverá constar os credores que requereram habilitação ou aqueles credores que apresentaram divergências. Então, seguindo a sua linha processual, depois do fim dos 15 dias de prazo para os credores se habilitarem e apresentarem divergência, seguindo aí, o administrador judicial vai ter mais 45 dias para que, dentro deste prazo, o administrador judicial possa publicar um edital informando aí as pessoas que foram habilitadas ou os créditos que apresentaram possíveis divergências. Por isso, o parágrafo 2º diz: o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput, no parágrafo 1º desse artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado o fim do prazo do parágrafo 1º desse artigo. Então, depois que acabar os 15 dias para que os credores se habilitem ou apresentem divergência, esse segundo edital será publicado, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundaram ou fundamentaram a elaboração desta relação. Só para que você consiga compreender quais são essas pessoas que precisam ser avisadas acerca da publicação do edital e que esse rol consta aí no artigo 8º. É o Comitê de Credores, o devedor, os sócios, o Ministério Público. Por quê? Seguindo, no prazo de 10 dias, contado da publicação do segundo edital pelo administrador judicial, o comitê, qualquer credor, o devedor ou os seus sócios, bem como o Ministério Público, podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade do crédito, importância ou classificação do crédito relacionado. E aí eu vou fazer questão de voltar a tela para vocês, porque eu quero dar uma parada para você me compreender. E vocês vão me dar aí o feedback sobre se entenderam ou não. Caso não tenham entendido, por favor, ativem o microfone e façam a pergunta para mim. O que é que eu estava fazendo e o que é que você tem aí já construindo o mapa mental do estudo dirigido que nós nos propomos. Eu até vou pegar aqui uma página para mim, embora essa página vá aparecer com tela invertida, na verdade espelhada, mas pelo menos ajuda vocês nessa organização dessa minha fala. Então, deixa eu só ver se eu encontro. Ah, encontrei aqui. Imagina só que eu tenho aqui o início da verificação dos créditos vai ser publicação do primeiro edital. Então, eu vou ter aqui 15 dias
para que aconteça a habilitação e a apresentação de divergências sobre esses créditos. Passados os 15 dias, nos próximos 45 dias, o administrador judicial deve publicar outro edital, segundo edital. Olha, vê se você, mesmo invertido, eu estou fazendo para você me acompanhar, ó, tá vendo? Primeiro edital aqui, publicado, prazo de 15 dias para que aconteça qualquer habilitação ou apresentação de divergências. Fim do prazo, o administrador judicial terá aqui 45 dias para que ele possa publicar o segundo edital. Esse segundo edital vai constar, por exemplo, Elô, que não estava habilitada e agora está. Vai constar Anderson, que era credor trabalhista, mas, aliás, era credor com garantia real, mas apareceu lá credor quirografário. Vai constar Kleber, que tinha um valor a receber de 150 mil reais e apareceu lá como crédito de 15 mil reais. Então, Anderson e Kleber apresentaram divergências. E Elô requereu habilitação. Note que esse segundo edital vai ser publicado pelo administrador judicial no prazo de 45 dias, sem apurar absolutamente nada. Então, esse segundo edital já vai constar o nome de Elô, vai constar o crédito de 150 mil reais de Kleber e vai constar a outra, Anderson como credor com garantia real, sem nenhum tipo ainda de oportunização de discussão. O segundo edital vai servir para atualizar aquele primeiro edital, fazendo constar, então, todas as habilitações e todas as divergências. Vocês conseguiram me compreender até agora? Só mais uma observação importantíssima. Você consegue enxergar aí a minha linha do tempo? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um símbolo. Ó, galera. Aqui é um balãozinho escrito edital. Por que eu fiz isso aqui? Para você não pensar que o administrador judicial tem que esperar os 45 dias passarem e publicar o edital só aqui no final. Não é isso, não. O administrador terá 45 dias para publicar o edital. Então, ele pode publicar no primeiro dia de vigência do prazo e como pode publicar no último dia do prazo, diferente desse prazo inicial, que obrigatoriamente o administrador judicial vai ter que esperar transcorrer na íntegra o prazo de 15 dias, porque durante esse prazo pode acontecer divergências e habilitações. Mas vamos imaginar, passou esse prazo, 2 dias depois o administrador judicial pode publicar o edital. E aí, pronto, cumpriu essa ordem de estar publicando dentro dos 45 dias de prazo e não precisa esperar o transcurso inteiro dos 45 dias de prazo. Vocês conseguiram me entender? Vocês estão enxergando aí ainda a minha tela do Datashow, ou vocês estavam enxergando minha linha processual que eu fiz na mão? Me dei um retorno. As duas? Massa, que legal. É porque para mim não aparece. Ótimo, obrigada. Todo mundo entendeu? Posso avançar? Qual é a minha premissa agora? Vamos imaginar que Anderson requereu, apresentou divergência, se dizendo credor de 150 mil reais, quando, na verdade, no primeiro edital constava que ele só tinha 15 mil de créditos. Então, 150 mil reais é a divergência apresentada por esse credor. O segundo edital foi publicado constando Anderson credor de 150 mil reais. Mas vamos imaginar, e se Anderson for um ninja que está colocando aí informações equivocadas nessa etapa de apresentação de divergências?
Bem, é necessário também que nesse incidente processual exista a possibilidade de impugnação contra a relação de credores, contra quaisquer créditos que foram apresentados como divergentes ou contra habilitações. Por isso, a partir do momento que o segundo edital foi publicado, o comitê, qualquer credor, o devedor, os seus sócios ou o Ministério Público poderão, no prazo de 10 dias, então 10 dias a contar da publicação do segundo edital, poderá apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade desse crédito, contra a natureza desse crédito, que é a classificação desse crédito, ou a importância dele. Essa impugnação será autuada em um processo em apartado, em um processo separado, mas naturalmente vai haver distribuição por dependência para a vara que está processando e julgando a recuperação ou a falência. Então, esse processo vai ser autuado em apenso ao processo principal. E o processo principal vai ser ou o processo de recuperação ou o processo de falência, porque essa etapa de verificação dos créditos é uma etapa comum, tanto para o processo de falência quanto para o processo de recuperação judicial. Ok, gente? Agora, qual é a tramitação desse processo de impugnação? Esses passos, esse processamento do processo de impugnação consta dos artigos 13, 14 e 15 da Lei 11.101. Já a gente vai ver isso, porque, na verdade, eu vou preferir, desta vez, seguir a ordem numérica, porque, vamos imaginar, você pode estar perguntando aí, professora, você deu o exemplo de que Elô quis se habilitar. Quais as informações que ela precisa constar para que, de fato, aconteça a sua habilitação? Então, esse pedido de habilitação, como é que ele é diligenciado num processo de falência ou em um processo de recuperação judicial? Bem, essa informação está no artigo 9º desta lei. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º, que é aquela informação de que o credor deve, no prazo de 15 dias da publicação do primeiro edital, se habilitar, né? Claro que se ele quiser, essa habilitação deverá conter o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo de recuperação ou de falência. Também deve constar o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, além da sua origem e da sua classificação. Deve constar também os documentos comprobatórios desse crédito, porque não adianta só Elô dizer, por exemplo, que é credora de 10 mil reais, mas é preciso que ela anexe os documentos que comprovem que ela é credora do devedor nessa quantia de 10 mil reais. E a indicação de quaisquer outros meios de prova que possam ser produzidas. Também deverá constar a indicação da garantia prestada pelo devedor, se na relação jurídica originária existia essa garantia e o respectivo instrumento. E, por fim, deve constar a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor, se for o caso. Os títulos e documentos que legitimam esses créditos deverão ser exibidos na original ou por cópias autenticadas, se tiverem juntados em outros processos, ok? Então, o processo de habilitação vai exigir, quando Elô tentar, e no meu exemplo fictício, tentar se habilitar, tentará e conseguirá cumprindo esses rigores do artigo 9º da Lei 11.101 de 2005. Agora, vocês lembram que Elô tem um prazo só de 15 dias para se habilitar? E se fosse para apresentar divergências, também 15 dias? Pois é.
Se Elô não observar o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º, de 15 dias, e se habilitar, portanto, em momento depois, essas habilitações intempestivas serão recebidas como habilitações retardatárias. Habilitações retardatárias, que, por sinal, retiram do credor o direito de voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Credores. Então, isso na recuperação judicial, porque na falência os credores retardatários perdem o direito de rateio. Então, onde é que eu estou observando todas essas informações? Artigo 7º da Lei 11.101. Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados titulares de créditos derivados da relação de trabalho, porque é o único crédito de natureza alimentar, se eles fizerem habilitações intempestivas, eles serão considerados retardatários e não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. E na falência, esses créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Para você entender esse parágrafo 3º, eu também vou optar por te dar um exemplo prático. Olha, já que o parágrafo 3º está falando tão somente da falência, por favor, entenda, o meu exemplo é só para o processo de falência. Eu vou te ensinar, lá no artigo 83 e 84 da Lei de Falência, a ordem dos créditos para que, no momento em que haja o pagamento dos respectivos credores, esses credores recebam os valores conforme uma ordem que está determinada pela legislação. Só para você ter rápida noção, essa ordem é apresentada tanto no artigo 83 quanto no artigo 84 e divide os credores em duas grandes classes de credores. Os credores concursais e os credores extraconcursais. Os credores concursais são aqueles cujos créditos concorrem entre si. Então, vamos lá. Se eu sou credora concursal e você também, e se nós pertencemos a classes diferentes, um só vai receber depois que o outro receber. Porque quem concorre com o outro, alguém vai receber antes e o outro vai receber depois. Essa ordem dos credores concursais está posta no artigo 83 da lei. Agora, tem aqueles que recebem antes mesmo dos credores concursais. São os credores extraconcursais. Então, os credores concursais têm uma ordem, até em função do meu poder de memória, eu vou te dar aqui os exemplos. Lá no artigo 83 você vai encontrar. São credores concursais. E aí, por favor, siga esta ordem. Inciso 1. Os credores trabalhistas com limite até 150 salários mínimos por credor. E os credores decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Os credores com garantia real até o limite do bem gravado. Inciso 3. Os credores tributários. E assim vai, né? Inciso 4, 5, 6, até 8. Beleza. Tem a ordem aí. Significa dizer que o povo do inciso 2 só recebe depois que o povo do inciso 1 receber. O inciso 3 só recebe depois que o inciso 1 e o inciso 2 receberem. E assim sucessivamente, em função desta concorrência entre os credores. Agora, antes mesmo dos credores concursais receberem os seus créditos, todos os credores extraconcursais receberão. E esses credores extraconcursais estão descritos no artigo 84 da Lei de Recuperação e Falência. Por que eu te falei isso?
Porque eu quero dar um exemplo em que os credores retardatários perdem o direito aos rateios eventualmente realizados. Vamos imaginar que nós somos credores com privilégios especiais. E é o momento do pagamento desses credores com privilégio especial. Vamos imaginar que só sobrou do devedor um patrimônio de R$ 1 milhão para pagar esses credores, mas a soma dos créditos privilegiados totalizam R$ 2,5 milhões. Olha, o devedor só tem um milhão para pagar, e a soma dos créditos desta classe totaliza R$ 2,5 milhões. O que fazer? Se você estiver pensando aí que um vai receber o valor e alguns não receberão, ou uns receberão e outros não receberão, você não está cumprindo o princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz que, se eu sou credora privilegiada e você também, estamos na mesma classe e não temos nenhum tipo de privilégio de ordem de uma sobre o outro. Então, se eu pertenço à mesma classe que você, eu não tenho nenhum tipo de preferência para receber antes de você, nem você receber antes de mim. Se o dinheiro, o patrimônio que existe aí, não conseguir pagar a todos os credores, a matemática te assessora para fazer pagamentos por proporcionalidade. Para que você me entenda, mesmo que eu esteja aí sem o quadro, olha o que é que eu estou querendo dizer. Aí eu identifiquei Paulo Tadeu, um dos credores. E o valor do crédito total de todos esses credores é R$ 2.500. Paulo tem aí, ele tem um crédito de R$ 500.000. Se ele tem um crédito de R$ 500.000, ele tem crédito correspondentes a um quinto de R$ 2,5 milhões. Um quinto corresponde a 20%. Então, se R$ 2,5 milhões é o valor total e Paulo Tadeu tem R$ 500.000 de crédito, ele tem um crédito correspondente a 20% do valor total. Até aí você me entende? Por favor, gente, me ajuda aí. Olha, se o valor total dos créditos de uma classe, ficticiamente considerada, R$ 2,5 milhões, e Paulo Tadeu tem 500 mil de crédito, ele tem o correspondente a 20% do total desses créditos. Só que você lembra que eu disse que o devedor só tem R$ 1 milhão para pagar esse povo todo? Pois é. Como é que paga? Bem, não dá para pegar esse R$ 1 milhão, tirar logo os R$ 500.000 de Paulo Tadeu. Ele está me ouvindo, ele pode até dizer que pode sim, que deveria, mas não é verdade. Não pode tirar os R$ 500.000 para pagar Paulo Tadeu, só vai restar mais R$ 500.000, daí em diante uma porrada de gente vai deixar de receber. Não dá, não. O que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que calcular quanto cada credor tem em correspondência ao total de créditos. Então, se Paulo Tadeu tem correspondente a 20% do valor total dos créditos, ele também receberá 20% do valor de R$ 1 milhão, e por isso o Clebinho foi perfeito em dizer que Paulo receberá R$ 200.000. Se eu for credora também e eu tenho 1% correspondente aos R$ 2,5 milhões, eu vou receber 1% de R$ 1 milhão, e assim sucessivamente, porque eu consigo, então, pagar a todos com proporcionalidade. Eu consigo pagar a todos com proporcionalidade. Vocês me entendem? Agora, se porventura Joãozinho for um credor que se habilitou intempestivamente nesse processo de falência, por isso ele é um credor retardatário na falência, então Joãozinho não poderá participar desses rateios. Parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 11.101. Ok, pessoal? Então, se habilitar tempestivamente é de suma importância para os credores, tanto no processo de recuperação quanto no processo de falência.
Evoluindo agora para o artigo 11 da lei. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputarem necessárias. Então, se eu fosse você, eu já estaria aí fazendo minha linha processual. Lembra que o artigo 8º disse que, depois do segundo edital publicado, tanto o comitê quanto o credor, os devedores ou os sócios e o Ministério Público podem impugnar os créditos ou a relação de credores no prazo de 10 dias? Ok. Então, vamos imaginar também que houve impugnação desses créditos. Eu, credora, impugnei o crédito de Paulo Tadeu. Impugnei o crédito de Paulo Tadeu, e aí esse processo de impugnação de crédito aconteceu com petição feita por mim, distribuição por dependência, foi apensado ao processo principal. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Então, eu impugnei o crédito de Paulo Tadeu. Paulo Tadeu vai ter o prazo de 5 dias a contar do recebimento da intimação para contestar esta impugnação. E Paulo Tadeu, nessa contestação, pode juntar documentos hábeis ou que entender necessários a afastar aí esta minha impugnação. Claro que o que Paulo Tadeu quer é manter o seu crédito sem nenhum tipo de modificação quanto ao valor. E eu estou impugnando esse crédito. Então, ele vai ter que apresentar contestação no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Agora, já está na hora de eu fazer aqui um parêntese e passar para o artigo 13, porque lá no artigo 8º, eu li para você que essas impugnações serão feitas no prazo de 10 dias e o processo será autuado em separado, cumprindo aí os ditames dos artigos 13, 14 e 15 da Lei 11.101. Então, vamos logo aos artigos 13, 14 e 15, para você entender como é que eu faço para eu impugnar o crédito de Paulo Tadeu. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos correspondentes, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. O que é isso? Vamos imaginar que não fui eu só que impugnei o crédito de Paulo Tadeu, mas a Adriana também impugnou, a Andréa também impugnou e Kleber também impugnou. São 4 impugnações contra o mesmo crédito. Resumo da ópera. Essas 4 impugnações serão autuadas em conjunto e comporá um único processo, porque elas devem ser decididas conjuntamente, até para evitar decisões contrárias ou contraditórias. Então, se eu tiver 10 credores impugnados, 10 créditos impugnados, eu vou ter 10 processos diferentes. Agora, se eu tiver várias impugnações sobre o mesmo crédito, aí eu tenho um processo só. Ok, gente? Eu tenho um processo só. Eu vou separar esses processos de impugnação conforme a impugnação do crédito. Então, crédito 1, só uma pessoa impugnou, então um processo. Crédito 2, 4 pessoas impugnaram,
mais outro processo reunindo essas 4 impugnações. Outro crédito impugnado, crédito número 3, mais 2 impugnações. Eu reúno essas 2 impugnações em um só processo. Então, eu vou autuar conforme a quantidade de créditos impugnados, não de credores que impugnaram os seus créditos. Beleza? Massa. Então, até porque o Bruninho está pedindo para eu mostrar a minha linha do tempo, eu vou completar aqui um negocinho antes de mostrar. 10 dias. Peraí. Dez dias para impugnar. 10 dias para impugnar os créditos. Minha linha aqui ficou meio feia, mas depois eu posso organizar. Olha só para você entender. Primeiro edital, 15 dias para habilitações e divergências, 45 dias para o administrador publicar, mas se o administrador publicou aqui, a partir daqui é que o comitê, o Ministério Público, os credores, o devedor, os seus sócios, terá, 10 dias para apresentar impugnação. Pronto. Apresentou impugnação, esse processo vai ser autuado em separado, em apenso, né, ao processo principal, e aí eu vou ter que providenciar, notificar, na verdade, intimar, melhor, intimar o titular do crédito contestado, para que apresente essa contestação no prazo de 5 dias. Apresente essa contestação, intimar, aqui eu vou intimar o credor do crédito contestado para que ele apresente essa contestação no prazo de 5 dias. O credor do crédito impugnado deve apresentar contestação no prazo de 5 dias. Voltando aqui para o artigo 13. Você já sabe que essa impugnação vai ser dirigida ao juiz, já li todo o artigo 13, avançando para o artigo 14. Caso não haja impugnações, naturalmente o juiz vai homologar aquele segundo edital, funcionando o segundo edital como uma relação oficial dos credores. Veja, Elô se habilitou, Anderson e Kleber apresentaram divergências. Segundo edital publicado, e ninguém apresentou impugnação, ok, o juiz vai homologar esse segundo edital, oficializando, então, o quadro geral dos credores. Agora, transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12, o juiz vai decidir essa impugnação. Então, eu vou voltar lá para o artigo 11, porque eu parei a leitura, eu li para você o artigo 11, mas não li o 12, e o artigo 11 é exatamente aquela informação quanto ao prazo de 5 dias para que o titular do crédito impugnado possa contestar. Até aí vocês conseguiram pegar direitinho, meus queridos? Por favor, estou achando vocês muito calados, parece que eu estou falando sozinha para ninguém. Participe aí comigo. Vocês conseguem compreender até aí? Está rápido? Alguém quer tirar algum tipo de dúvida? Tudo certo? Tá bom? Ai, que legal. Já já respondo sua pergunta, viu, Anderson? Tudo certo. Vocês são os amores. Obrigada pelo carinho de todos. Ave Maria, eu não sei se os alunos que são fabulosos ou se a professora é boa, que ninguém tem dúvida. Eu acho que são os dois. Massa. São os dois, vocês concentrados aí, me ouvindo com todo carinho e respeito, e eu aqui nessa solitude dedicada a fazer com que você entenda, mesmo eu estando longe, sem meus desenhos. Sabe que o pior para mim, eu acho que eu vou comprar uma louça
Só que se eu comprar a louça, vai sair espelhado, vai sair invertido, mas pelo menos os meus círculos, as minhas coisas, eu consigo colocar, né? Aí dá tudo certo. Michel estava com um, eu vi, Michel de louça, mas sai invertido, mas dá para vocês compreenderem. Eu vou dar um jeito nisso, viu? Bem, seguindo aqui no artigo 12, transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, isto é, os 5 dias para que o titular do crédito impugnado, se quiser, possa impugnar, o devedor e o comitê, se houver comitê, e aí, olha, vou inclusive lembrar, principalmente para quem não assistiu a minha live lá no Instagram. Quando eu falei de comitê, eu disse que o comitê de credores é o único órgão de existência facultativa. É o único órgão de existência facultativa. Isto é, existem processos que vão existir o comitê e outros processos que vão caminhar sem comitê. Então, eu estou estudando esse artigo 12, se o comitê existir, né, se o comitê existir, aí ele vai participar desse prazo do artigo 12 que diz assim: o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela, ou seja, sobre a impugnação, dentro do prazo comum de 5 dias. Então, veja bem, e dessa eu vou concluir esse raciocínio para responder essa pergunta. Imagina que eu impugnei o crédito de Anderson. E o devedor é a Sociedade Ninjaria e Pistoleiragem Limitada, NP Limitada. Eu, Bruna, credora, impugnei o crédito de Anderson, também credor. Então, quando eu impugnei esse crédito, Anderson vai ser intimado para apresentar a contestação no prazo de 5 dias, ok? Depois de transcorrido esse prazo, a empresa Ninjaria e Pistoleiragem Limitada, que é o devedor, e o comitê de credores, se houver comitê, serão intimados para manifestar considerações sobre essa impugnação no prazo comum de 5 dias. Então, não é no prazo sucessivo, os dois correndo prazo ao mesmo tempo de 5 dias. Tanto o devedor quanto o comitê de credores, se houver. Finalizando o prazo a que se refere o caput desse artigo, então, finalizando o prazo para que o devedor e o comitê possam apresentar manifestações, o administrador judicial será intimado pelo devedor, aliás, desculpa, será intimado pelo juiz, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objetos da impugnação. Então, eu me perdi aqui um pouquinho na leitura, que eu estava fazendo aqui a minha linha processual, e aí vou mostrar para você, vai ajudar o seu entendimento, e já aproveito para responder a pergunta que a Andrea fez. Se não houver habilitação nem divergência, terá que aguardar o prazo de 45 dias? Veja bem, aquele prazo de 45 dias é o prazo em que o administrador judicial publica o segundo edital, beleza? Inicialmente, qual é o prazo que o administrador judicial tem que esperar transcorrer? Tem que esperar transcorrer o prazo de 15 dias, porque é durante esse prazo de 15 dias que pode haver alguma habilitação ou alguma divergência. Havendo ou não havendo habilitação ou divergência, o administrador judicial tem que publicar o segundo edital, mesmo que esse segundo edital seja apenas para confirmar o rol de credores constantes no primeiro edital.
E aí, para ambas as hipóteses, ou seja, mesmo havendo ou não havendo habilitação ou divergência, o administrador não tem que aguardar os 45 dias, não. Ele pode, transcorridos os 15 dias, no dia seguinte, publicar o segundo edital, seja para dizer que confirma na íntegra o primeiro edital em face da ausência de divergências e habilitações, seja porque houve divergência, houve habilitação, ele já adicionou essas divergências e habilitações no edital e por isso publicou o segundo edital. Por isso, e aí aproveitando a pergunta de ideia, já vou lhe dar logo uma dica para a prova, porque a entidade age e você não pode cair na cilada da entidade. A entidade diz assim: o segundo edital será publicado depois de transcorridos 60 dias do primeiro edital, porque aí contou 15 dias, mais 45 dias, 60 dias. Aí o precipitado diz que é verdade. Não é, não. Olha, o segundo edital não vai ser publicado 60 dias depois, não. O segundo edital vai ser publicado em até 60 dias depois. Eu posso ter a publicação do segundo edital no 16º dia depois do primeiro edital. Basta que, para isso, os credores tenham sido efetivamente intimados para eles fazerem habilitações ou divergências, transcorreram o prazo de 15 dias para as habilitações e para as divergências, o administrador, muito proativo, publicou o segundo edital no terceiro dia depois. Nem de longe se passaram os 45 dias, mas ele cumpriu aí essa missão. Eita que eu liguei a quinta marcha e saí voando, não foi, Miqueias? É porque é só uma resposta. Eu vou beber água. Então, só para... Rapaz, agora que eu tô vendo, eu tô com um copo aqui, bem do verão, dos meus reggae de verão. Eu tô hoje presa na quarentena e peguei bem um copo de balada, mas tá valendo. O que eu estava dizendo foi o seguinte: o administrador judicial é ele quem dirige toda essa etapa aqui de verificação e habilitação dos créditos. O que é que ele tem que esperar? Ele tem que esperar transcorrer esse prazo de 15 dias para apresentação de divergências e de habilitações, se houver. Ok. Só depois de transcorrer esses 15 dias é que ele vai poder publicar o segundo edital. O que a lei apresenta é que ele não vai poder publicar esse segundo edital no dia que ele quiser, não. Ele tem que fazer isso nos primeiros 45 dias. Ele pode fazer no primeiro dia, depois do término dos 15 dias, para as habilitações, ele pode fazer 5 dias depois, ele pode fazer no máximo dentro de 45 dias. Foi exatamente isso que eu estava explicando. E essa publicação é tanto para haver ou não haver habilitações e ou divergências. Agora, é claro que sem habilitações e divergências, o segundo edital vai servir tão somente para confirmar o primeiro edital, para homologar, para confirmar a habilitação originária, já que não houve nenhuma habilitação a posteriori. Ok, gente? Me dê um retorno, conseguiram me acompanhar? Beleza? Eu não vi Marcondes aí na aula. Jesus, será que ele está com dificuldade? Me ajudem depois a identificar esses colegas que não estão participando agora da aula, porque eu vou seguir no conteúdo e aí eu tenho uma preocupação especial com aqueles que não estão me assistindo. Quem não estiver assistindo, por favor, depois você diz que a aula vai ficar gravada para que possam me ouvir antes mesmo da próxima aula. Senão vai misturar tudo e vai ser inferno. Maria Luísa disse um pouco. Me diz aí, você está com dúvida? Conseguiu compreender? Me fala. Deu para pegar? Eu vou mostrar o meu mapa mental. Olha eu fazendo o estudo dirigido para você. Eu não sou uma fofa demais. Eu passo o estudo dirigido, eu mesmo faço.
Nem dá certo isso, mas tudo bem. É só um presentinho, que eu sei que vocês estão atolados essa semana de estudos dirigidos. Olha só, publicação. Desculpa estar espelhado aí, mas pelo menos você consegue me compreender. Primeiro edital, me acompanha aqui pela mão direita. Primeiro edital, 15 dias para os credores se habilitarem e ou apresentarem divergências. 15 dias. Depois, passados esses 15 dias, nos próximos 45 dias, o administrador judicial precisa publicar o segundo edital, atualizando aí esses credores que se habilitaram e as divergências apresentadas. Ok, o administrador publicou isso. Quando publicou o segundo edital, agora eu vou ter aqui o prazo de 10 dias. Claro que esse segundo edital vai ser informado, né? Vai ser publicado e os credores serão intimados da publicação desse segundo edital. Do recebimento da intimação, qualquer credor, o comitê, o devedor, os sócios, o Ministério Público poderá apresentar impugnação a essas habilitações ou divergências. Isso deve ser feito no prazo de 10 dias. Então, se porventura alguém for fazer alguma impugnação, vide artigo 8º, esse prazo é de 10 dias. Feita a impugnação, o processo de impugnação será autuado em apenso ao processo principal. E se eu tiver mais de uma impugnação ao mesmo crédito, essas impugnações serão reunidas em um único processo. O credor do crédito impugnado terá o prazo de 5 dias para apresentar a contestação. O credor do crédito impugnado terá o prazo de 5 dias para apresentar a contestação. Depois disso, haverá a necessidade de intimar o devedor e o comitê, se houver, para que eles apresentem manifestações a esse processo de impugnação. E esse prazo de 5 dias para o comitê e o devedor é um prazo comum. Findo esse prazo, o administrador judicial também será intimado para apresentar parecer. Isso está no artigo 12 da lei. O administrador judicial será intimado para apresentar parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo único do artigo 12. Fim do prazo a que se refere o caput desse artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar a sua manifestação, se for o caso, laudo elaborado por profissional ou empresa especializada e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, ok? Bem, cumprindo-se, então, essas diligências, esses atos processuais, a gente consegue respeitar o devido processo legal, e depois dessas etapas, artigo 15 agora, galera. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que, inciso 1, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos que não forem impugnadas, julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes, determinará as provas a serem produzidas, designando, se necessário, uma audiência de instrução e julgamento. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para a satisfação do crédito impugnado. E artigo 17, que aí cumpre, eu acho que a pergunta que Anderson, salvo memória, me fez um tempo atrás. Da decisão sobre a impugnação, caberá agravo. Recebido o agravo, o relator
poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou a classificação no quadro geral de credores, para fins de exercício do direito de voto em Assembleia Geral designada. Até aí, tudo bem, gente? Me dê um retorno, por favor. Tudo ótimo? Massa. Estamos perto do fim. Saudade de vocês. Quando eu voltar, vou alisar os cabelos de cada um de vocês. É ruim demais dar aula sentada aqui. Eu estava dizendo nas minhas lives que o maior desafio não é bem falar para o computador, é ficar sentada. Eu não sei dar aula sentada, aliás, eu não sabia. Agora eu já sei. Bem, voltando aos nossos slides, artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz. Eu te disse no início da aula que o administrador é responsável por toda essa etapa de verificação dos créditos. Então, ele também é o responsável pela consolidação do quadro geral de credores. E esse quadro geral de credores será homologado pelo juiz. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos, publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias, contado da sentença que houver julgado as impugnações. Então, depois daquela sentença proferida pelo juiz, julgando as impugnações, esse quadro geral vai ser publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias. E esse quadro geral de credores está assinado pelo administrador judicial, bem como pelo juiz. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor, o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no CPC, pedir a exclusão, outra classificação, ou pedir a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, aí é bem a famosa ninjaria, né? Então, nos casos de dolo, de simulação, de fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito e da inclusão no quadro geral de credores. A ação prevista nesse artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação da falência, que é aquele juízo que está aí tramitando essa etapa de verificação dos créditos, ou nas hipóteses previstas pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º, só para você perceber, eu não coloquei no slide, mas o parágrafo 1º do artigo 6º, aliás, deixa eu ir para o caput primeiro. O artigo diz o seguinte, artigo 6º, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Veja bem, agora, imagina só, como é que vai suspender as ações e execuções de um processo, por exemplo, que ainda não alcançou quantia líquida. Então, a ação de cobrança ainda não teve a sentença, não sabe qual é o valor principal desse crédito cobrado, e por isso mesmo, o parágrafo 1º, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Então, se eu tiver uma ação que ainda está em processamento, que não alcançou o momento da liquidação do crédito,
não haverá suspensão desta ação nem desta execução. O processo segue aí no juízo originário. E parágrafo 2º, é permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, modificação ou exclusão dos créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada, até a apuração do crédito trabalhista, Justiça do Trabalho, né, a Justiça Especializada, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Então, todas as demais ações tramitarão perante o juízo falimentar, salvo, ou de recuperação, né, falimentar ou de recuperação, salvo as previstas no parágrafo 1º, que falam aí dessas ações que ainda demandarem quantia ilíquida, e parágrafo 2º de competência da Justiça do Trabalho. Nessas hipóteses, a ação prevista será proposta perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. Proposta a ação de que trata esse artigo, o pagamento do titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. E as habilitações dos credores particulares de sócios ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo também com estas disposições transcritas nesta seção. Dúvidas, pessoal? Então, nesses minutinhos, né, de finalização da nossa aula, o que eu preciso te perguntar é, você conseguiu acompanhar aí com essa linha processual? Foi exatamente isso que eu coloquei como tarefa do estudo dirigido dessa semana. Eu estaria, né, claro, dando essa aula de verificação e de habilitação dos créditos e pedir que vocês fizessem um mapa mental para tratar dessas etapas aqui estudadas, porque isso certamente vai ajudar a você compreender no momento de prova. A Elane está dizendo que não entendeu o parágrafo 2º. Proposta a ação de que trata esse artigo. Que ação é essa? Olha, o administrador judicial, o comitê, qualquer credores ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação da falência, no que couber, poderá, observado no que couber esse dispositivo, pode pedir a exclusão, pode pedir outra classificação ou retificação de qualquer crédito. Então, se alguém for pedir a exclusão de um crédito, a retificação de qualquer crédito, ou até outra classificação, que é uma modificação dos créditos, em função de ter descoberto uma fraude, um dolo, uma simulação, um erro essencial, enfim, deverá fazer isso perante o juízo falimentar da recuperação, salvo para aquelas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º. Ponto. Aí diz o parágrafo 2º. Proposta a ação de que trata esse artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução, porque você não está pedindo para excluir um crédito, ou para modificar, ou atribuir outra classificação, gerando aí o pagamento desse crédito, só pode acontecer mediante prestação de caução do mesmo valor. Porque, então, vai pedir para tirar o crédito, cadê a caução no mesmo valor? Vai pedir para modificar o crédito, cadê a caução do mesmo valor? Porque, inclusive, assim se cumpre o que dispõe o artigo 19, parágrafo 2º, sem atingir, por extensão, os demais credores. Note que a gente tem no juízo falimentar ou de recuperação um juízo universal, que concentra o momento dos pagamentos no próprio processo de falência da recuperação. Então, se houver algum pedido que culmine aí em pagamento, é preciso haver a caução
que é o instrumento de garantia, para que isso não gere prejuízos aos demais credores no momento dos seus respectivos recebimentos dos créditos, ok? Bem, gente, a gente cumpriu aí, graças a Deus, o que estava previsto para a aula de hoje, né? Verificação e habilitação dos créditos. Próxima aula, a gente vai seguir com ainda uma informação pertinente aos quóruns, e aí a gente já adentra em recuperação judicial. Como eu tinha dito em sala de aula, a gente vai estudar recuperação judicial e só depois entraremos no processo de falência propriamente dito. Eu quero me despedir de vocês. Como vocês sabem, eu ainda vou ter que entrar em outra aula ao vivo agora, que eu tenho aula de prática trabalhista, por isso que eu não vou mais me prolongar aqui, mas quero agradecer de coração toda essa colaboração que vocês estão tendo e dando para que esse processo de readaptação, enquanto perdurar essa necessidade de ficarmos em casa, aconteça. Em relação à aula, se eu não conseguir resgatar essa aula, eu vou gravar, em relação à aula passada, se eu não conseguir resgatar a live que eu dei na semana passada, eu faço uma gravação resumida e posto para vocês. Só não vou conseguir fazer isso de hoje para amanhã, que eu ainda estou com os dias super lotados de atribuições. Não precisa agradecer, vocês são os fofos, eu que agradeço a presença, o carinho, o respeito de ter todos vocês aqui, viu? Qualquer tipo de dúvida, a gente tira na próxima aula, me mande mensagem, vocês sabem que podem contar comigo e que tem em mim uma pessoa de um acolhimento eterno em relação a vocês, que são meus alunos, e esse acolhimento perdurará até quando vocês formarem e passarem a ser meus ex-alunos. Mais uma vez pró, eternamente pró. Beijo, gente. Até mais.